Essa saudação fraterna a todos, nos diferentes fusos, e o tema que foi escolhido para hoje está bem atual, né? Porque nós estamos aí no Setembro Amarelo, e só gostaria de iniciar lembrando que na Gênese nós encontramos a previsão de que chegaria um tempo em que os suicídios aumentariam muito, e inclusive entre crianças e jovens. E a gente tem a impressão que esses são os tempos, né? Porque está acontecendo exatamente isso. Tem sido muito grande o número de pessoas se suicidando, inclusive no meio espírita. Então, a gente fica se questionando, não é? Por que está acontecendo esse tipo de coisa? E nos perguntamos se essas pessoas tomam as decisões assim sozinhas, ou existe algum tipo de influência para que ocorram os suicídios. Bem, a gente remete lá para a questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se os espíritos interferem, né, nos atos da vida. E a resposta é que muito mais do que nós imaginamos, porque de ordinário são eles que nos dirigem. Então, nós não podemos ter ilusão de estar sozinhos. Ninguém está sozinho nunca. Nós estamos sempre com companhias. E companhias que nós atraímos a depender do tipo de vibração que a gente emite, dos interesses que a gente tem, daquilo que a gente faz. E é uma coisa automática, não é controlada por agora eu vou querer tais companhias, agora eu vou querer tais outras companhias. A coisa não é assim que acontece. A aproximação ela é espontânea, de acordo com o que sente o espírito. Às vezes os espíritos sentem atração. Nós estamos, às vezes, descuidados, vendo um filme, e a gente não percebe que pode estar 2, 3, 4, 5 ali sentados ali ou por ali, acompanhando e vendo o filme também, porque chamou a atenção deles, eles gostaram, então eles ficam. E depois, conforme é a coisa, eles vão ficando. E às vezes a gente convive com uma chusma desses indivíduos que no mundo espiritual são vadios, eles não estão cuidando da própria evolução, eles estão buscando passar o tempo, né? Mais ou menos isso. Não despertaram ainda. Mas na questão do suicídio, quando a pessoa começa com uma ideação suicida, é muito comum que atraia espíritos que já se suicidaram, porque eles estão, às vezes, em desespero e são atraídos pelas pessoas que estão pensando no assunto, vibrando. E aí intensifica a problemática da pessoa, porque além do seu próprio problema, da sua já ideação suicida, ainda vem o peso da influência dos espíritos que já tiveram aquela situação, que estão, às vezes, em remorso. E nós sabemos que o remorso, ele tem uma influência muito, muito negativa, porque o remorso leva a pessoa a cometer enganos sucessivos, inclusive. Não existe nada, nada de construtivo no remorso. É uma perda total de tempo e ainda nos causa, não é, influências negativas. Então, tem pessoas que acabam atraindo, não tem o hábito da oração, não faz uma leitura nobre, às vezes dorme com a televisão ligada, tem televisão no quarto. Se alguém tem televisão no quarto, todo mundo vai tirar, não vai, gente? É terrível, simplesmente, né? Porque tem gente que só dorme depois do último noticiário. Agora, como tem televisão que fica 24 horas no ar, né? Como é que tá fazendo? E então, esse tipo de coisa causa influência. Lógico que sim. Então, não há... É muito, muito, muito raro mesmo, um caso de que a pessoa planeje um suicídio e ela faça sozinha. Ela não tem a companhia, tá? Agora, tem um outro detalhe, mas e aquelas pessoas que, de repente, ninguém, né? De repente se suicidou, de repente,
Como é que você sabe há quanto tempo a pessoa estava pensando naquilo, estava planejando, estava cogitando? Muito dificilmente acontece o suicídio de repente, por impulso. Acontece, mas é muito raro. A maior parte das vezes a pessoa ela ficou pensando no assunto. E, e aí há situações, inclusive, que a pessoa tentou suicídio, não conseguiu, foi socorrido, não funcionou o que ela tentou, e ela fica esperando outra oportunidade, né? Para fazer, para então efetivar. E está, muitas vezes, com influência tremenda de espíritos desequilibrados, acompanhando o que está acontecendo, e às vezes até sugerindo. E aí nós notamos que nas localidades onde é comum os suicídios, por que é comum o suicídio nesses locais? Será que é coincidência? Não parece óbvio aí que tem influência espiritual provocando? Então, tem algumas cidades que têm recorde de suicídio. Tem certas pontes que são preferidas pelos suicidas para saltar lá de cima. Por que será isso? Então, muitas vezes, né, tem as influências espirituais que conduzem a pessoa para essa. Mas aí nós temos que pensar que há o reverso dessa moeda também. Porque quando a pessoa encontra algo que lhe faz compreender o que é a vida, o que está acontecendo com ela, e que tudo tem uma causa, que nada acontece gratuitamente, que a vida não é só esses momentos breves que a gente passa aqui, que nós estamos numa existência de uma vida que é imortal, né? Então, as coisas todas mudam. Não há o caso relatado de daquele senhor que era livreiro e que se casou, e a mulher muito bonita, estava muito apaixonado, mas não demorou muito, ela pegou uma doença repentina e desencarnou, morreu. E ele, então, não aguentou, não aguentava mais, ele resolveu se matar e foi para a ponte. E quando chegou lá, que ele foi se apoiar para subir, né, para saltar, tocou num volume meio úmido, o volume caiu no chão e ele viu que era um livro. E aí ele foi olhar, era o livro dos Espíritos. Quando ele abriu assim, estava escrito: "Este livro salvou a minha vida", e assinado. E ele, naquela coisa ali, já tinha decidido se matar, mas começou a olhar o livro. Logicamente mudou de ideia. Então, é o que a gente tem dito, né, para as pessoas que estão sem rumo, estão, de repente, ouve, né, uma palestra dessas, ou um comentário, um bate-papo da gente a respeito do assunto. E aí eu digo assim, já decidiu? Espera um pouquinho, então, e toma um tempinho para ler o Livro dos Espíritos, para ler Nosso Lar, para ver o que aconteceu com o André Luiz, para ler Memórias de um Suicida. E a influência, gente, até no mundo espiritual acontece. Porque os suicidas se atraem. E um influencia o outro com a sua problemática. Normalmente, os que cometeram suicídio da mesma maneira, eles formam aquela turba e ficam vagando nas regiões de sofrimento, né? E um sentindo as dores do outro, então aumenta o seu sofrimento superlativamente. Então, se a pessoa sabe dessas coisas, ela tem um mínimo, né, de cordura, de raciocínio lógico, ela vai ver que não é o caminho. Então, a gente queria dar sempre prioridade nesse assunto a perguntas de vocês, não é? Porque a gente tem, o assunto é imenso, né? É um seminário, na verdade, preparado sobre esse assunto, porque tem muita informação sobre isso. Mas é importante a gente atender às necessidades das pessoas que estão acompanhando, estão vendo, não é? E, às vezes, as perguntas direcionam para o esclarecimento de dúvidas dos outros também. Então, se tiverem pergunta, não deixe de fazer aí, porque a gente pode interromper a qualquer momento, viu, Kemi, para colocar. Então, a questão é, que nós estamos examinando, não é?
as influências espirituais e o suicídio. Então, o Espiritismo nos deixa muito claro que realmente existe influência. Não se pode dizer por isso que a pessoa não tem responsabilidade porque ela se suicidou porque estava sendo influenciada. Quem estava influenciando tem uma responsabilidade, mas aquele que tomou a decisão também tem a responsabilidade. E se houve aproximação para influenciar, é porque o indivíduo permitiu. Ainda que em nível inconsciente, mas por causa do seu comportamento, atraiu. Então, as responsabilidades, elas são relativas sempre. E Deus, nosso Pai, conforme a lei que ele estabeleceu, e pela lei que ele estabeleceu, o julgamento ele está baseado nas intenções. Qual é a intenção do indivíduo? Porque o que o indivíduo pensa, faz, ele fala, tudo vai para a comparação com a lei divina que está escrita na sua consciência. Então, o indivíduo examina e sente as consequências daquilo que ele fez, ainda quando seja, não é, um suicídio inconsciente, é tão interessante porque acaba o indivíduo, no final de tudo, compreendendo que ele tem uma responsabilidade dentro daquilo. Então, o indivíduo que fuma, por exemplo, ele atrai espíritos que fumam também. O indivíduo que bebe desconsideradamente e tem o hábito, não é, da, da bebida, ou às vezes de uso de drogas, ele não estará sozinho. Está sempre sob influência espiritual. Negativa, lógico, não é? Espíritos que, às vezes, até foram suicidas inconscientes por causa de exageros e excessos no campo material, eles chegam no mundo espiritual e ficam buscando os encarnados porque eles têm necessidades que eles não podem atender no campo espiritual. Então, se aproximam dos encarnados para poder ter as sensações que eles tinham quando estavam encarnados, através do indivíduo que está funcionando ali como médium e não está nem sabendo que está acontecendo isso. Mas nós espíritas temos a obrigação de saber tudo isso e de pautar o nosso comportamento de acordo com aquilo que a gente vai entendendo do espiritismo. Afinal de contas, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, né? Então, se a gente é daquele tipo assim que diz assim, eu sempre fui o mesmo. Eu digo, nossa, que pena isso. Então, se foi o mesmo, já está com seus 60 anos e continua sendo o mesmo, para que serviu aquela encarnação? Então, não mudou nada, não? Às vezes até o indivíduo está falando aquilo por orgulho, porque ele não é a mesma pessoa de quando ele chegou. Não é, nunca ninguém fica... Né? A gente sempre tem coisas que a gente aprende, tem coisas que a gente... Mas tem gente que tem orgulho de falar isso, né? Então, é importante a gente estar atentos a aquilo que está ao nosso redor. Quem tem capacidade de evidência ou de percepção mais aguçada, percebe os espíritos com frequência, né? Agora, tem gente que diz assim, eu sou como uma porta, não percebo nada. Então, também isso aí pode ser, não é, de repente, a falta de abrir o campo, né? Para perceber as coisas, porque todos nós temos sensibilidade. Tem uma pergunta aqui, Akemi, a gente já atende? Vamos atender, sim, porque tem várias, e tem algumas que foram na Mansão do Caminho e do CESP hoje, né, Carlos? A gente poderia também incluir. Ok. Verônica, você está aí para poder fazer as perguntas? Estou. Então, Carlos, a primeira pergunta que chega no chat é do Rafael de Marques, do Carlos. O indivíduo que se suicida pode, uma vez reencarnado, vir a ter propensão ao suicídio novamente? Poderia isso ser uma expiação? O indivíduo que foi suicida, ele está em expiação, naturalmente, né? Ele reencarna e ele traz a tendência. Com certeza,
Isso fica muito claro com a Ivone, naquela trilogia que ela escreve. Até hoje eu fiz uma live e esqueci de falar dessa trilogia, que é maravilhosa também. O Cavaleiro de Lumière, né, a Dama da Bretanha e Nas Voragens do Pecado. Então, eu não falei na sequência, não. Então, nesses 3 livros, ela mostra como ela foi recorrente também. E a tendência se manifesta. Inclusive, é uma situação que vai acontecer para que o indivíduo resista. Para que ele possa evidenciar que ele já superou o problema e que não vai cometer o suicídio de novo. Então, é muito, muito, eu diria assim, muito raro, não é? Que a gente não tenha passado por algumas experiências desastrosas no passado, e aí, ainda que a gente não tenha sido suicida, tem inimigos nossos que nos acompanham muitas vezes e podem estar sugerindo para a gente isso. Só colocando para vocês, uma vez eu era ainda adolescente, estava em casa e abri a gaveta, né, da cozinha e eu vi as facas, as coisas, e simplesmente me veio a imagem de eu pegando e enfiando no abdômen. Eu digo, gente, o que é isso? Então, não, vamos dizer que não tem influência numa situação dessa? Você está distraído, não está nem pensando em nada disso, de repente vem uma imagem desse jeito na cabeça. Então, a pessoa que se suicidou, ela traz dentro de si, não é? Aquilo está lá no subconsciente, em algum momento, especialmente quando chega o momento da encarnação que corresponde àquele que ela suicidou lá atrás. Esse período é um período de maior tentação, de maior dificuldade, e aí pode atrair as influências, inclusive, né, nessa situação. E cabe, não é, a resistência. Tem que resistir e passar pela situação. E é tão interessante, porque se resiste, conforme resiste, ganha mais força. E aí, quando aqueles espíritos que estão influenciando veem que não tem repercussão, não tem correspondência, eles se afastam, eles vão procurar outro. Aí a pessoa sente um alívio, não é uma opressão que sentia antes, parece que diminui aquela opressão, mas não está livre, porque eventualmente o problema pode voltar, né? Porque a tendência está ali. Então, aí, Rafa, com toda certeza, o indivíduo vai ter essa propensão mais ou menos forte a depender do grau de consciência que ele teve e da responsabilidade que ele tem. Porque lá no mundo espiritual, os espíritos suicidas refletem muito, não é? Basta a gente ver Memórias de um Suicida. Eles passam, inclusive, por estudos e tudo para aprender, não é? Mas eles terão que passar pela prova de novo. Aí hoje eu estava pensando, né, no Camilo Castelo Branco, que ele estava cego e se suicidou por causa disso, né? Não suportou a cegueira. Aí vejam só, ele vai reencarnar, já reencarnou, né? Porque ele nem conseguiu fazer a revisão do livro, ele deixou a história e foi para reencarnar. Ele reencarnaria, ele ficaria cego de novo, ainda com a propensão ao suicídio, porque olha só a luta. E ainda as influências espirituais, né, que naturalmente se apresentarão. Mas isso aí faz parte do aprendizado, do processo, e cada um vai se fortalecer na batalha, na luta. A gente não ganha experiência se ficar acomodado. Então, as coisas, elas ocorrerão para cada um de nós de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Bem, tem outra aqui? Tenho sim, essa veio no privado, então vou fazer o comentário. Essa pessoa, ela tem uma filha que há mais ou menos 4 anos tem passado por tempo de dores da alma, já fez incontáveis tentativas de suicídio, de várias formas. Ontem ela tentou novamente, e a maioria das vezes ela faz bem próximo a essa pessoa que está presente. Ontem, por exemplo, ela estava
estavam na cozinha, ela pegou 2 facas de corte ruim e ela não tem faca de bom corte por causa disso. Já recebeu atendimentos em várias casas espíritas para ajudar, e até no Blossom, mas neste momento ela não consegue levá-la para uma casa espírita. E o que você pode falar sobre isso? Uhum. Muito bem. O primeiro recurso é a oração. Né? E então, falou a idade aqui? Adolescente? Não, ela não falou, mas ela disse até que ela passou fortemente a faca na barriga. 25 anos. Uhum. Maria Luísa. Já está num período, né, que sai da juventude, vai para o período adulto. E ela tem Então, orado muito. tem que orar com toda certeza, e é preciso levar o evangelho para dentro de casa, de alguma maneira, não é? E aí, a gente sempre recorre nessas situações assim mais complexas, e outras, inclusive, ao anjo da guarda. Porque a moça tem um anjo da guarda, né? Assim como a gente tem, a mãe também tem, os familiares têm cada um seu anjo da guarda. E a gente fortalece a ação do anjo da guarda quando a gente ora por ele, pedindo a ele e fazendo, não é, aquela vibração positiva, porque ele pode aproveitar essas energias que a gente está emitindo nos desdobramentos durante o sono, nos momentos em que a pessoa está, às vezes, descontraída, não está pensando, né, em coisa negativa, ele aproveita essa energia que a gente está emitindo para ajudar a pessoa. E é uma coisa bastante complexa. Agora, existem fatores, não é? Se ela tenta o suicídio, normalmente próximo de uma certa pessoa, então a primeira coisa que me vem à mente é que ela está querendo chamar a atenção dessa pessoa, que ela precisa da atenção dessa pessoa. E aí é preciso dar uma verificada nisso, e ver se a gente está dando, deu, né, atenção, inclusive nos períodos anteriores que ela ainda criança ou adolescente precisou. E a, o diálogo é fundamental, sabe? Às vezes a gente evita de falar do assunto, mas a gente tem que tratar, porque tem que passar os parâmetros, não é? E de toda maneira, às vezes é bastante complexo, porque a pessoa, ela ouve, não diz nem que sim, nem que não, não comenta nada, você fica sem saber o que é que ela entendeu do que foi dito, porque ela não comenta nada, e ela não está acreditando em nada daquilo, não faz diferença para ela. Chega um momento que não faz diferença para a pessoa. É como se ela estivesse anestesiada. Então, é muita oração, muita persistência, não deixar a pessoa sozinha, tem que estar acompanhada, não é? É um trabalho monstro para a família. E, se for possível, não é? Conversar. E é preciso, se não tem, não é, procurar um atendimento profissional. Isso é fundamental nessas circunstâncias, além do tratamento no centro e tudo, né? Um profissional que seja espiritualista, pelo menos. Não, isso não é espírita, que pelo menos seja espiritualista, porque quando a pessoa também não tem uma visão da realidade espiritual nenhuma, então é bem complexo para ajudar alguém que está numa situação assim. Apesar de que, né, essas pessoas, elas conhecem as técnicas, estudaram para isso, de como entender o psiquismo da pessoa e poder ajudar, não é? Então, mas o primeiro que me ocorre é que a pessoa é necessitada de carinho, de atenção. Aí existem 1000 formas da gente fazer isso, né? De dar carinho, de dar atenção, de conviver de uma maneira que seja positiva. Agora, fora de dúvida, se não implantou o evangelho em casa ainda, mas ela não participa, não tem problema. Faz igual, porque vai criando o ambiente, vai protegendo o ambiente protegido das influências não entram, pelo menos enquanto ela está dentro da casa, ela está, não é, refletindo sozinha, por causa da proteção do ambiente. Isso é muito importante. Verônica? Carlos, tem aqui a pergunta da Cidinha.
Minha vida tentou suicídio 3 vezes quando morávamos juntos. Depois, quando foi morar só, tentou e desencarnou. Batia na barriga. Ela sofria muito. E a misericórdia divina poderia aliviar o seu sofrimento? Olha, com certeza não falta o amparo espiritual, não é para ninguém. Agora aqui a gente tem que lembrar a situação de André Luiz. Não faltou para ele amparo espiritual, mas ele sofreu 8 anos no umbral. A mãe dele intercedeu por ele. A gente, né, entende que Clarencio visitava com frequência. Ele não via, não tinha condições de receber. Porque quando o indivíduo vibra numa faixa de rebeldia, não percebe os planos melhores. Quem está numa situação um pouco melhor não percebe, não vê, não sente, porque está mergulhado no lamaçal que criou para si mesmo, como uma bolha de energia negativa, e a pessoa não consegue perceber. Então, também os espíritos não podem fazer milagres. Às vezes a pessoa tem que sofrer até ceder o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e aí abrir o campo espiritual para um desejo de melhoria, e que aí possibilita a assistência espiritual, não é? Então, tem atenuantes. Esses estados de esquizofrenia que Allan Kardec chama de loucura, ele coloca, inclusive, que o suicídio por embriaguez e loucura, a pessoa não é responsável. Não é? Mas, lógico que ela é responsável pelo o que bebe, por exemplo, porque ele decidiu beber. Ele poderia ter decidido diferente. E aí, estando bêbado, se suicidou. Pode não ter uma responsabilidade direta relacionada com o suicídio, mas tem porque bebeu. Então, tudo é relativo, não é, nessa situação, e precisa ser examinado. Então, Cidinha, num caso desses, de esquizofrenia, tem atenuantes. E não vai faltar o amparo. O que pode ocorrer é ela não ter condições de receber assistência. E aí, num caso desse, as orações da família, da pessoa que é amiga, como no seu caso, as orações são fundamentais. E orações persistentes, que a gente vai fazendo todos os dias, às vezes durante anos. Bem? Eu ouvi falar de pessoas que têm vários casos de suicídio no mesmo núcleo. Por exemplo, pais, filhos e irmãos que se suicidam ou tentam suicídio. Hoje em dia, tem estudos genéticos sobre isso. Como seria visto pelo espiritismo? Pode acontecer, não é? De haver a influência genética. A gente não tem elementos para dizer que não. Há um estudo, de fato, né, que tem uma região do Brasil onde são vários os suicídios, e fizeram estudo ali e tudo. E constataram que naquele local tem pessoas que já tinham vindo de um outro local onde havia os frequentes suicídios. Então, o que acontece? A gente está tratando das influências espirituais, né? Às vezes as pessoas trazem as influências espirituais. Elas saem do local e trazem as companhias junto. E aí aquilo que acontecia lá passa a acontecer aqui. E aí pode ter também o componente genético na coisa, mas eu não tenho domínio sobre esse assunto e é bastante complexo, não é? Porque eu não sei se alguém teria condições na atualidade, de confirmar que seria esse o fator desencadeador do processo. Do ponto de vista espiritual, é muito comum que, num caso desse, da família ter sucessivos suicídios, é que os espíritos ligados à família que já se suicidaram estão por ali influenciando os outros. Então, essa família precisa realmente fazer uma limpeza psíquica do ambiente, não é? E às vezes não tem, né? Não tem conhecimento, não sabe do espiritismo, e outras religiões fundamentalistas às vezes não ajudam, né, a pessoa nessa situação, só vem a ameaça do inferno para os suicidas, e aqueles que se suicidaram estão condenados ao inferno. Então, porque a família vai fazer o quê? Nem ora por eles, muitas vezes. E os indivíduos ficam ali.
né? Continuam vivos e ligados à família, então ficam influenciando. É mais fácil, sinceramente, ser influência espiritual do que ser realmente genética que desencadeia o processo. Apesar de que pode ter a componente, mas ela não é determinante, porque existe o livre-arbítrio. Tá certo? O indivíduo pode decidir pelo contrário. Ele não é um autômata. E não é a organização física que manda. Né? Ela pode impor certas tendências, certas necessidades, mas quem toma a decisão é o ser que está encarnado. Então, não pode atribuir e eludir a responsabilidade, né? Então, se a pessoa está numa família dessas, ele poderá pensar assim, pois é, mas todos aqui da minha família, então isso é genético, a culpa não é minha. Não é bem assim, não. Tá? E ainda se for genético, não sei que se confirme algum dia, por que reencarnou nessa família, então? Tem que considerar a realidade espiritual, né, gente? Porque essa é a que antecede e que vai seguir depois da gente. Okay? Obrigada, Carlos. A Isabel coloca aqui a pergunta. Você poderia dissertar mais sobre a frase que você mencionou no começo, sobre a Gênesis? Sobre a Gênesis, previu que os suicídios aumentariam? Isso. Tá aqui no final da Gênese. Mas na parte final, nós estamos inclusive estudando a Gênese, né? E a gente não chegou lá ainda. Então, vai ser aqui mais para o finalzinho. Eu não estou lembrando exatamente em qual capítulo. Eu estou vendo o 16 aqui, de repente a gente se dá com a coisa por aqui. Mas está na Gênese, que eu lembro de ter lido isso. Eu tenho isso anotado, tem um trabalho que eu fiz, eu anotei isso aí, só que agora... Eu acho que vai estar no capítulo 18, Sinais dos Tempos. Deve ser o capítulo 18, viu? Depois a gente pode confirmar, tá bem? Ok, Isabel? Essa é uma situação realmente bastante complexa. E a gente se pergunta por que aconteceria isso. Não é? Que eu acho que cabe a pergunta, por quê? Os espíritos previram que ia acontecer, por que será? Então, os espíritos têm a visão, né, do que está acontecendo e de como as coisas poderão se desencadear no futuro. Nós estamos vivendo um momento peculiar, porque nós estamos com uma quantidade imensa de espíritos reencarnados e tem né, 2 ou 3 tantos no mundo espiritual que fazem parte do planeta. Nós estamos no mundo, não temos, a maior parte da humanidade não tem consciência da realidade espiritual ainda. Então, é muito natural que com as pressões do tempo, as pessoas não suportem. Vejam o que acontece. Nós estamos aqui, nós estamos à distância, estamos falando, e nós ficamos sabendo tudo que está acontecendo no mundo, assim, instantaneamente. Então, a quantidade de informação que chega para a gente é alguma coisa abrumadora. E a gente não percebe como essas coisas vão. E depois nós vivemos momentos de muita facilidade. E tem pessoas que se sentem inúteis dentro disso. E também, em função do que aconteceu em Woodstock, né? O paz e amor, o sexo livre. Então, nós chegamos num momento em que a pessoa ela não precisa mais esconder o que ela é. Mas a título de defender o seu direito de ser feliz, a pessoa mergulha na própria lama que está criando. E ninguém hoje pode dizer nada, porque ele se alega como sendo de uma minoria, e aí, então ele tem os direitos de minoria, ninguém pode falar, lógico, ninguém tem direito de criticar nem de falar nada, mas não significa que esteja certo, pá, que vai ser bom para ele. Então, se está dentro da família, nós temos que tratar o assunto, tem que conversar, não é? Porque a realidade é essa.
Agora, a título de respeito, é tão bonitinho, então, né? O que nós vamos fazer, né? Porque se eu não concordar, ele se suicida. Puxa vida, cá para nós. Então, vai ficar, na hora que tiver que enfrentar a realidade, se não é nessa encarnação, na outra, vai se suicidar na outra. E a gente, às vezes, desiste da coisa e falha, como pai, como mãe, na educação dos nossos filhos. Então, é importante a gente entender que nós estamos vivendo uma época de mais transparência, mas, ao mesmo tempo, de uma educação precária dos pais em relação aos filhos. Pode olhar que os nossos filhos, eles estão saindo de casa, hoje em dia, lá pelos 30, 35, às vezes com 40 anos, não definiram, vão começar a vida agora, uns 40 anos. O que está acontecendo, gente? O judeu, a mulher aos 12 anos era preparada para o casamento, e o homem aos 13 tinha a cerimônia, era adulto. Então não tinha aborrecência, porque não é mais adolescência que está tendo os nossos filhos, né, os nossos netos, é aborrecência. Porque eles não precisam fazer nada, eles se rebelam e não tem... Eu vi dentro de um trem, estava fazendo uma viagem faz anos, estava dentro de um trem e, de repente, vem uma mãe com a criancinha, está uma senhora do lado e a criancinha pá na cara da mãe. E aí a velhinha, que era a mãe dela, diz: ai, minha filha, você vai precisar de um psicólogo para resolver isso com essa criança. Quando a gente precisa de um psicólogo para resolver isso? Não é não? Então as crianças não têm limite, não têm respeito. E as pessoas querem amar e ser amadas, mas sem compromisso, tá? E sem responsabilidade, você que se vire. Então, dá um montão de coisa para os filhos, bota os filhos nas escolas e dedica o mínimo possível de tempo aos filhos. O que é que vai acontecer? Então, aumentou o número de suicídios entre as crianças, entre os adultos, entre os jovens, porque eles se sentem inúteis, se sentem desajustados, eles não conseguem se situar porque os pais não os prepararam para enfrentar a sociedade. E aí vão para a escola e encontram um bando de crianças que estão na mesma situação deles. Não é? E a gente tem a esperança de que a escola vai resolver. Nós temos que refletir sobre essas coisas todas. A responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. É dos pais. E não é dos terceiros. É para a gente ganhar muito dinheiro, para a gente ter uma vida assim que os vizinhos vão ver que a gente troca de carro todo ano, a gente terceiriza a educação dos nossos filhos. A gente vai trabalhar, vai cuidar de ganhar dinheiro, porque isso é o mais importante no mundo. Como é que não vai ter suicídio, gente? Quando você pede para a criança para ela levar o prato dela para a pia, e ela pega um telefone e vai ligar não sei para onde, que ela sabe para onde, eu não sei, mas ela sabe, para dizer que o pai e a mãe estão botando ela em trabalho escravo. Vê se isso é... Que sociedade é essa? Carlos, tem uma pergunta que chegou aqui, que é assim, Carlos, você conhece algum caso de haver suicídio causado por um obsessor em casos de possessão, por exemplo? No final eu não entendi, só o finalzinho que eu não entendi. Se você conhece algum caso de suicídio causado por um obsessor em casos de possessão, por exemplo. Aham. Eu não conheço nenhum caso, né, ocorrido assim, de conhecimento de ocorrência, mas a gente encontra na literatura, né, situações em que o indivíduo é levado ao suicídio, né, em função das influências espirituais. Agora, eu não conheço nenhum caso assim que a pessoa tenha suicidado e a gente possa dizer que estava com estado de possessão. Não sei se alguém conhece, fica à vontade para colocar, né, mas eu não conheço, não. Tá bom. Aí vem uma outra pergunta. Como ficam os familiares e amigos daquele que cometeu o suicídio?
Essa pergunta ela é crucial, gente. É muito comum que a família sinta vergonha, não é? Que a família gostaria de apagar aquilo, como se nunca tivesse acontecido, porque é muito doloroso, né? Além de doloroso, a gente não sabe como é que a sociedade está vendo. Então, a família, normalmente, ela se sente realmente constrangida diante da situação. O sentimento de que falhou para a educação, ou que falhou com atenção, com carinho para com o familiar, e fica aquele clima assim, pesado, não é? Essa situação, sim, eu pude acompanhar, né? Uma situação dessas. Nós morávamos num certo local e no quarteirão de frente, numa das casas que ficavam na lateral, o rapaz se suicidou, família católica e tal, e os pais se fecharam totalmente, completamente. E nós começamos a orar pelo rapaz, né? Mas nós estávamos chegando no local, não estávamos frequentando o centro espírita, não tínhamos trabalho mediúnico, nada. Então, a gente começava a orar e eu percebi o espírito do rapaz totalmente desorientado lá e olhando para mim, assustado, não sabia por que que ele estava ali, ele foi atraído. Ele não se dava conta do porquê. E que ele estava naquele ambiente, naquele local que ele não sabia onde era, e que eu, que não sabia quem ele era, estava ali pensando nele, pensando no nome dele, né? Que ele percebeu isso. Então, nós acabamos encontrando um centro, e aí eu fazia as orações lá no centro, para ele, porque não tinha estrutura. Hoje em dia não aconteceria mais isso, mas naquela época não tinha estrutura em casa para resolver isso, não é? Então, hoje não aconteceria mais, que a gente sabe como tem que atuar, o que tem que fazer, e a gente ora, faça as orações matinais, e tem suicidas dentro da relação, não é? Mas naquela época, então a família fica, às vezes, constrangida, não sabe o que fazer, sente vergonha. Agora, aí, o que a gente vai colocar para a família? Há responsabilidade? Possivelmente sim. Só que é uma coisa que aconteceu. Qual é a melhor coisa que a gente deve fazer numa situação dessas, como família? É orar pela criatura que cometeu o suicídio, para que ela, estando no mundo espiritual, possa ter a convicção e receba nossas vibrações, não é de que a gente não está recriminando, porque senão ela recebe isso ainda. Além de tudo, a decepção de continuar vivo, de estar frustrado por tudo, ainda o pensamento da família, não é de reprovação pelo que fez e tudo, deixa o indivíduo como num deserto. Então é um sofrimento superlativo. E agora a gente pode reagir ou agir de uma forma diferente, orar, ter a confiança de que vai ser amparado, assistido esse familiar em algum momento, e que as nossas orações podem ajudar para que esse momento seja mais breve. Então, vocês devem conhecer o caso que o Divaldo encontrou, né, leu em algum local, que um sujeito tinha subido num morro e saltava na frente de um trem, e tinha morrido, despedaçado. Então, o Divaldo começou a orar por ele. Levou um tempo, mas o indivíduo conseguiu sair da situação, porque ele se via em cima do morro, saltava, o trem vinha, despedaçava ele, e ele se via em cima do morro outra vez. Então, ele estava vivendo aquela cena N vezes, por anos a fio. A mesma coisa se repetindo, e de repente ele sente um refrigério, como uma brisa que passa, assim, um momento de alento. E aí ele percebeu que aquilo acontecia, de quando em quando vinha aquela brisa. E até que ele conseguiu sair da situação e foi atraído por aquela brisa, aquela vibração. E aí ele se depara do lado do Divaldo, que estava orando por ele. Então, os nossos familiares devem receber as nossas preces. E a gente fica muito assim, pensando nos protestantes que não oram pelos que já... Eles falam que morreram, o destino já está traçado, o indivíduo está dormindo esperando o juízo final.
Essa é a ideia. Imagina, né? Os familiares não recebem uma oração, nada, não é? É como se estivesse morto mesmo, e não está, não é? O indivíduo está vivendo, está no mundo espiritual e a família está ignorando que ele existe. Então, se é um caso de suicídio, aí pior está a situação ainda. Então, a família precisa orar pelo suicida. É duro, de fato, mas não sentir vergonha pelo que aconteceu, né? E não se fechar por causa disso. A vida vai continuar e nós não sabemos se esse mesmo espírito não virá através de um dos familiares que, de repente, não é, nasce outra vez na mesma família. Mas é importante que a gente mantenha a serenidade, a vida continua, orar pela criatura que se suicidou e confiar que em algum momento ela vai ser assistida, amparada, encaminhada. Especialmente se a gente manter o equilíbrio, vai ser mais fácil a assistência que ela vai receber. Agora, alguém perguntou, e eu não tinha respondido, tem uma pergunta, né, Kemi, que foi lá na mansão. Se o ato... você tem ela aí, Kemi? De que seria egoísmo? Um suicida é egoísta por não pensar nas pessoas que o ama? É essa? É essa. É egoísta, sim. Então, a gente diz para a pessoa que está tendo ideação suicida, você é egoísta em relação à sua família. Porque se você comete o suicídio, você está ignorando a dor da família, o que vai acontecer com a família, o desespero que às vezes toma conta. Nós temos um caso de uma amiga, ela se suicidou. E, segundo consta, se suicidou por causa da filha, que ela não conseguia educar a filha e se suicidou. Não passou muito tempo, a filha se suicidou. Então, nós oramos sempre. Ela foi atendida num trabalho mediúnico. A Kemi estava presente. E com uma vergonha, mas uma vergonha, ela tinha uma vergonha horrorosa. E ela estava deformada em função da queda, que ela se atirou, né? E ela sentiu uma vergonha tremenda. E aí, esses dias, eu estava caminhando. Eu vou caminhando, às vezes eu me ponho a meditar, não é? E eu senti a presença dela, e ela disse assim, me inclui nas preces matinais também, porque a gente normalmente ora por ela à noite. A oração é o refrigério, gente, é o bálsamo, sabe? Então, pedindo para orar por ela e pela filha, que ela está com muita dificuldade, ela já entendeu, ela quer sair, mas ela é a luta, às vezes você não dá conta. Precisa da nossa ajuda, do nosso reforço, não é? Carlos, aqui a Ângela coloca aqui uma situação que é muito triste, que revela a nossa distância do Cristo, do amor verdadeiro, é a missão suicida. O homem, mulher, bomba, encara como missão de salvação, o que na realidade é, além de suicídio, assassinato coletivo. Eu acho que ela quer perguntar como é que fica a situação, tanto do espírito como desse assassinato coletivo, né? Uhum. É porque aí é um homicídio plural, né? Porque ele comete o suicídio e ainda assassina um monte de outras pessoas em nome do Deus lá e por causa disso convenceram ele de que ele vai direto para o paraíso, né? E aí é uma decepção. O que é que acontece com esse indivíduo normalmente? Ele se dá conta, ele vai entrar num ciclo de sofrimento terrível, de repente ele vai estar naquela situação, ele entra, explode tudo, ele explode também, de repente ele está entrando de novo no local, explode, e começa tudo outra vez, ele está entrando no local por anos. Até que numa hora dessas, ele se desconfia que os caras que disseram aquilo para ele estavam mentindo para ele. Para onde é que ele vai? Ele vai procurar o sujeito que disse para ele que ele ia para o céu, que ele estava com o paraíso garantido. E aí vai lá, esse sujeito, Nossa Senhora. E se ele ainda convenceu vários, é bem provável que esses vários serão filhos dele numa outra encarnação e ele vai ter que tomar conta de todo mundo. E ainda educar.
Obrigada, Carlos. A Pamela coloca aqui. Já tive amigos que suicidaram porque os pais não os aceitavam como eram. No caso da homossexualidade, onde o pai diz que prefere o filho morto do que gay. No caso do meu amigo, viciado em drogas. A mãe o julgava e ele não se sentia amparado. Eu oro por ele até hoje. Fazem 15 anos. Eu acho que isso foi um comentário dela, né? Uhum. Não uma pergunta. Sim. Continua orando, não é? Tem que continuar orando. E ora pela família também, ora pelos pais, não é? Não é fácil para nós pais, né? Então, imagine a situação, o filho chega e informa, ou não informa e você fica sabendo que é homoafetivo. E a pessoa tem toda aquela concepção, tinha aquelas expectativas em relação ao filho, né, e tal, e aí derruba todas as expectativas. Só que aí tem um detalhe muito interessante, não é? A vida é do filho. A gente aprende no curso, né, lá do segundo grau de psicologia, que os filhos não vieram para fazer o que os pais querem, nem ter as profissões que os pais não conseguiram. Os filhos vêm para viver a vida deles. Quem ama, ama, não importa a condição que a criatura apresenta. Especialmente se for alguma coisa que a gente não concorda, que a gente... Então, a nossa obrigação é apoiar, acolher e tentar, não é orientar como a gente pensa que é o melhor. Mas muitas vezes é difícil. Tem muitas situações, né, de mães que hoje em dia fazem, inclusive, campanha defendendo e tudo mais, mas não tem consciência também do que está defendendo. Porque nessa situação, às vezes, de homossexualidade, é muito, muito, muito fácil a exploração, que a pessoa tem uma carência afetiva e encontra os exploradores, não é? Tanto de um plano como do outro. Então, o indivíduo precisa aprender, não é? A dignidade, o respeito a si mesmo, o respeito aos outros, e que a promiscuidade é uma coisa terrível para qualquer pessoa, seja homo ou seja hétero. Não interessa, porque a promiscuidade é deletéria para a vida da criatura. Então, os pais precisam ter uma noção, não é? De orientação, de que vai fazer, para poder evitar de que a criatura se sinta numa situação de... Já pensou? É discriminado pela sociedade, é discriminado dentro de casa, não é aceito pelas pessoas que, em princípio, seriam as pessoas que o amariam, ou amaria a pessoa. É complicado para o indivíduo. Não é fácil, não. Então, às vezes, a gente precisa exercitar mais tolerância e tal. Mas aconteceu, agora o que eu faço? Ora, pede a Deus o amparo, forças para que a gente mude as nossas concepções, às vezes polarizadas e, não é, extremistas, e que a pessoa que se suicidou receba a nossa vibração de carinho, de agora, ainda que seja agora, não é? Depois de já ter acontecido isso tudo, porque ele vai ter que se recuperar também e encontrar uma oportunidade de reencarnar e vai passar pelos desafios. Então, precisa das nossas orações e do nosso acolhimento, não é? Ainda que ele esteja no mundo espiritual, mas a gente acolhe através do nosso carinho, da nossa vibração. E quando, se a pessoa se deu conta, né, o pedido de perdão. Me perdoe, porque eu não soube te compreender, não soube te aceitar como você era, que realmente é doloroso para todo mundo, né? Em todas as circunstâncias. Então, a gente tem que entender todas as posições e o Espiritismo deixa para a gente muito claro isso, não é? E aí a gente coloca, inclusive, para melhor entendimento, a situação do Chico, que a gente já contou outras vezes, né? Que ele está lá atendendo o jornalista e ele entra para dentro da casa para buscar um livro, já está terminada a entrevista, e o jornalista fica lá na sala esperando e pensa, como é que pode um homossexual desse ser chefe de um movimento que cresce tanto? Ele pensou lá na sala, e o Chico, lá do quarto, respondeu para ele assim: essas minhas características masculina e feminina ao mesmo tempo, porque eu sou pai e mãe de uma nova era. O Chico é o produto, não é acabado daquilo que nós vamos ser no futuro. O espírito, quando é superior, ele é homem ou é mulher? Não tem sexo, pá. Não consta que o Chico tenha exercido atividade sexual nessa encarnação.
Não consta, não está em todo mundo que você tem contato, não existe esse fato. Então, como que a gente vai classificar o Chico? Como um espírito superior, a síntese não é do sentimento masculino e feminino. O que todos nós seremos no futuro. Essa é a realidade. E não tem nada a ver com relacionamento sexual, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com psiquismo, com desenvolvimento, porque a energia que a gente tem é criadora. Não é? A gente é a herança do nosso Pai, Deus, que é nosso Criador. E a gente não sabe o que fazer com essa energia muitas vezes. E ela causa dano. Quando a gente não canaliza, não sabe trabalhar com ela, ela causa dano. Que é uma energia muito potente, das maiores potências que a gente administra, não é na nossa vida de espíritos imortais. Porque é com essa energia que nós vamos cooperar com o Pai na obra da cocriação. Então, nossa, gente, é muito mais profundo do que a gente imagina. Muito mais profundo. A Isabel tinha levantado a mão? Não. Uhum. A Lucy pergunta: por aqui está cada dia normal jovens tomarem doces, pílulas com fentanil. Esse vazio espiritual está causando mortes. Isso é suicídio? É suicídio. Pode ser inconsciente, porque às vezes o indivíduo não tem intenção de se suicidar. Ele quer sair da situação que ele está vivendo. Está hoje entre as causas principais da drogadição o indivíduo se sentir inútil dentro do próprio lar. É uma das principais causas. Então, os pais precisam repensar, precisam ensinar a responsabilidade para os filhos, dividir tarefas dentro de casa, dialogar com os filhos desde quando são pequenininhos, ouvi-los, não é? E conversar com eles, dividindo, de fato, a vida, desde que são pequenos. Eu li numa revista de bordo de avião, uma vez, há muitos anos, que era uma página de opinião na revista, de um administrador, que ele colocava que os maiores administradores, os melhores administradores, não são os formados em Harvard, são aqueles que os pais, desde pequenininho, os ensinou a dialogar e a compartilhar a responsabilidade. Tá? Carlos, chegou aqui no privado a seguinte pergunta: o caso de suicídio que fazem 26 anos. Essa pessoa foi a irmã dela, né? E ela não sabe se essa irmã ainda está na espiritualidade. Ela tinha problemas mentais. Então, deve se manter orando sempre, mesmo na dúvida se esse espírito querido já teve a oportunidade da reencarnação? Uhum. Sim, seguir orando. Eu tenho uma tia que se suicidou, eu era pequeno, eu era criança. Nós oramos por ela ainda hoje. Acho que tem que seguir orando. A gente não sabe, às vezes está reencarnado até próximo da gente, a gente não sabe, não é? Continuamos orando. Porque o espírito recebe aquela vibração, não importa se ele está no outro corpo e se reencarnou longe ou na família, não importa, vai receber o carinho da gente. Orar com carinho, com envolvimento, com acolhimento. A Kemi, ainda dá tempo para perguntas? A Luz é que sabe. Vocês fiquem à vontade. Aqui ainda são 23 horas. No Brasil já passou da meia-noite e eu não vi ninguém virando abóbora, então acho que dá para continuar. Vocês é que sabem. Então vamos lá. Quem comete o suicídio terá que expiar o desequilíbrio que causou a si mesmo e aos outros que lhe são próximos? Sim. Pode ser que não tenha condições na seguinte encarnação, mas vai ter que reparar de alguma maneira. A consciência cobra. E a consciência da gente não é Deus que não perdoa, é a nossa consciência que só se sente bem quando a gente repara. Então, vem aquela situação, se equivocou, vai vir o arrependimento. Do arrependimento, você pode escolher dois caminhos. O caminho da culpa,
que te leva à autocomiseração, à autopiedade e o sentimento de inutilidade que não dá conta de resolver o problema. Ou você se equivocou, percebeu, se arrependeu, parte para a ação para ajustar as coisas, né? E aí vai desenvolver paciência, porque às vezes não dá para resolver de imediato, nem a pessoa, nem os outros estão preparados para resolver ainda, vai ter que ir cultivando e tal, e aguardando o momento que a vida vai proporcionar para resolver as questões pendentes. Mas todos terão oportunidade de reparar os enganos que fizeram. Então, quando a gente comete suicídio e que desencadeia um processo, a gente fica responsável por todo esse processo que desencadeia. A gente mesmo vai querer reparar isso depois, mais na frente. É correto dizer que a patologia mais presente no ato suicida é a depressão? Olha, normalmente a depressão está presente, né, nessa situação. Os espíritos dão as várias causas para o suicídio. Uma delas é o ócio. A pessoa fica ociosa, não tem o que fazer, ela gera o sentimento de inutilidade, vem a depressão e puf, não é? Ou a gente pode ter aquelas situações de traumas, que às vezes acontece durante a infância, ou até foi numa outra encarnação, a pessoa não conseguiu resolver e aquilo continua se apresentando e leva a pessoa a esse estado, né, até um tanto esquizofrênico aí, que ela acaba cometendo suicídio, né? Então, são muitas as causas que podem levar a esse suicídio, mas em todos os casos, Kardec coloca com os espíritos superiores que é covardia moral. Não há suicídio por coragem. Tinha uma pergunta que dizia, eu não sei se foi coragem da pessoa saltar do 12º andar, ou não sei de qual andar, ou se foi covardia. É covardia moral não enfrentar a vida, em todas as circunstâncias. Mas não é para a gente condenar aquele que cometeu suicídio. Ele precisa da nossa ajuda, a gente tem que orar por ele. Chegou uma pergunta aqui no privado que diz assim: em algumas culturas, como no antigo Japão, que se cometia harakiri, ou em algumas tribos em que se achava normal o suicídio, como ficam esses espíritos? Uhum. Olha, é muito interessante. Isso se liga, não é, aos esquimós, né, que têm dificuldade de sobreviver no gelo. A pessoa, quando fazia uma certa idade, ela mesma se embrenhava no gelo e acabava morrendo sozinha, porque ela era um peso para a tribo, porque ela não podia mais trabalhar e a tribo tinha que ficar sustentando ela, dando alimento. A sobrevivência muito difícil. Então, era um ato de amor dela para com a tribo, ela se afastar e morrer no gelo. Então, é suicídio? É, mas tem atenuante? Depende da intenção da criatura, não é? Porque ela está fazendo aquilo por um ato de amor aos seus. Vai ser condenada? Vai ter que aprender que não é por aí, o caminho não é esse. Mas tem atenuantes naturalmente, não é? Então, depende muito da intenção. Tem aqui no Céu e Inferno o caso do pai que se suicida pelo filho, para o filho não ir para o exército, porque aí o filho ficaria como o cabeça da família e não seria levado para a guerra. Então, foi um ato de amor do pai em relação ao filho. Um ato equivocado, não é? Porque, inclusive, poderia estar alterando a programação do filho, que era para ir para o exército, estava na programação do filho, mas ele se suicida, altera até a programação espiritual do filho na situação. Mas foi um ato de amor. Então, tem atenuantes. Ainda sofre as consequências, mas tem atenuantes. A Ângela colocou aqui: esta semana o filho de amigo estava treinando a apneia, segundo ele, para se fortalecer. Acontece que não teve força para subir em uma das tentativas e ficou submerso na piscina. Foi socorrido, mas veio a falecer. Os médicos descobriram que ele tinha um aneurisma que não suportou o exercício. Ele tinha 22 anos. Pode ser considerado suicídio involuntário?
Sinceramente, eu não acredito nessa situação, não, que tenha sido suicídio. Não havia intenção nem dele, nem de ninguém, não é? Ele não sabia que ele tinha o problema. Ali pode, inclusive, aí ser o complemento de uma encarnação que ele teria sido suicida na outra. Pode até ser, não é? Mas não é suicídio nessa encarnação, de jeito nenhum. Eu não veria dessa forma de jeito nenhum. Tá. E aqui a última pergunta. Neste momento, tem uma pessoa conhecida que está com tendências suicidas. Como posso ajudar além de orar? O que seria útil para fazer neste momento? Bem, se a gente tem amizade com a pessoa, é falar com ela francamente sobre o assunto, né? E propor a ela aquilo que a gente considera como sendo o melhor. A melhor alternativa para todas essas situações é a pessoa descobrir o quanto ela pode ser feliz sendo útil para os outros. Então, às vezes, é o convite, né, para a pessoa ir a um centro espírita, por exemplo, ou a um lar de velhinhos, ou a uma obra qualquer dessas, que ela possa ter contato com pessoas que sofrem, que precisam do carinho da gente. Então, além da oração, se a gente tem amizade com a pessoa, né, e às vezes se é um familiar, é conversar sinceramente, colocar, estou muito preocupado, vou sofrer muito se você fizer isso, não é? E não há necessidade, inclusive, e tal. Aí propõe, não é? Alguma leitura nobre e tal, que faça com a pessoa com frequência, se ela aceitar. E aí procurar, né? No caso, se a pessoa aceita um atendimento fraterno, um centro espírita, seria ótimo. Receber o passe, né? E aí, se a pessoa aceita, né? E seguir até fazer um acompanhamento da pessoa para se integrar em alguma obra que ela possa se sentir bem, que é de doação. É o que me ocorre no momento, tá bem?